porque Lei Magnitsky aqui, Lei Magnitsky lá, o que que é isso, para que que serve, quem criou. Então vamos explicar rapidinho. Lei Magnitsky, uma lei sancionada pelo presidente Barack Obama em 2012, e tinha como função principal fazer sanções contra indivíduos ou organizações que tivessem algum tipo de conexão com grupos terroristas, que fossem lideranças ou algo parecido e semelhante de países, nações, de algum tipo de atividade não democrática. E isso foi ampliado posteriormente, em 2016, para conseguir fustigar algumas ações da Rússia perante os Estados Unidos e algumas coisas que aí já vai começando a burlar e alterar mais para o lado comercial o próprio país. Vamos entender então que toda essa indignação que está surgindo na imprensa brasileira, está surgindo na mídia, que está surgindo entre intelectuais, pessoas ligadas à política e até mesmo a outras pessoas do mundo da sociologia, vamos entender que esse tipo de sanção, esse tipo de estrangulamento contra outros países, feito pelos Estados Unidos, sempre aconteceu. O que de fato é uma atividade de sanção política e comercial contra Cuba, contra a União Soviética e depois contra a Rússia, contra o Vietnã, contra países africanos, contra países que em algum momento foram alvo dessa perseguição política e comercial feita pelos Estados Unidos. Vamos lembrar do Iraque, vamos lembrar da própria Palestina, Cisjordânia, Líbano, Etiópia. O que aconteceu com esses países? O que aconteceu com líderes, com pessoas importantes destes países em relação aos Estados Unidos? Perseguição. O que Trump está fazendo nesse momento é escancarando. E mais do que isso, está escancarando com um ator global que é um pouquinho mais importante comercialmente no quesito global do que eram esses países citados por mim. Tirando a Rússia, porque aí você tinha aquela guerra fria sendo muito bem calculada dos passos a seguir de um e do outro, né? Eu estou falando da época da União Soviética, e posteriormente o medo, tanto de um lado quanto do outro, de qualquer tipo de guerra atômica, nuclear, né? Mas tirando isso, o Brasil hoje é um parceiro econômico, político, fisiológico até, de países muito fortes neste âmbito de comércio internacional com China, Índia, África do Sul. E aí vamos pensar que Trump e esse ocaso do imperialismo estadunidense são fatores para tentativas de coisas mais agressivas. É o rato encurralado no banheiro. Ele vai pular. Ele vai pular para cima de você. E é o que Trump está fazendo. Então eu não sei por que essa surpresa de muita gente. Iria acontecer, está acontecendo, vai se intensificar e cabe ao Brasil, enquanto nação importante, ator global importante, não cair nessa historinha que alguns, né, vocês devem ter visto, né, algumas colunas, alguns editoriais de jornais, revistas, de pessoas influentes aí da direita, falando, o Brasil, Lula, você tem que voltar atrás. Voltar atrás no quê, criatura? O Brasil tentou negociação, o Brasil tentou falar com o Trump e com seus interlocutores, mas teve uma porta fechada. E essa porta fechada significa que eles não querem conversar com a gente. Eles querem
De novo, eles querem enforcar o país para que o país faça algum tipo de passo atrás para que os Estados Unidos consiga terras raras, consiga com mais facilidade o pré-sal, consiga com mais facilidade zinco, nióbio e outros minérios que hoje são muito importantes para bater de frente com a China. E por saber que o Brasil hoje é um parceiro importante, o maior parceiro, né, com relação a esse acesso à China nestes sentidos, e sabendo que a China tem uma ideia futura, ou de futuro bem próximo, de melhorar ainda mais esses laços, né? Brasil, Peru e outros países com os quais eles querem fazer a tal da ferrovia para ligar com mais facilidade a ação comercial com eles. Então os Estados Unidos estão desesperados. Não bastou a desindustrialização estadunidense, não bastou a fuga de capitais para a China e para outros lugares, e agora eles têm medo também da desdolarização, quando BRICS, né, formado aí pelos países já citados, Brasil, Índia, China, África do Sul e outros mais que vão se acumulando nessa aliança, quando eles querem uma desdolarização para esse comércio entre eles próprios, isso força os Estados Unidos a querer tomar providências, inclusive providências fora das leis que regem a OMC. E aí a gente vai ficar com a bandeja na mão pedindo, pelo amor de Deus, para Trump fazer alguma coisa? Ou Lula prossegue fazendo o que já está fazendo, de ser firme, de ser forte nas respostas, de falar, estou negociando, mas quem não quer negociação são eles, e estou falando que nosso país é soberano, e quem quer atacar essa soberania são eles, e não é hora de ficar com frescura, falando, mas o Xandão para cá, o Xandão para lá. Eles estão querendo atacar indivíduos brasileiros das suas maiores posições dentre os três poderes, para eles terem um racha, né? E aí, talvez a estratégia deles não foi a melhor, porque eles querem aplicar sanções a Xandão, mas também querem aplicar sanções a outros ministros do Judiciário, do Executivo, do Legislativo. E isso não vai dar certo, por quê? Porque a gente tem lei, e a nossa lei é soberana. Os Estados Unidos não são mais a nação que rege o mundo facilmente, porque todo mundo tem medo deles. E aí a gente precisa botar isso na cabeça e nas ações.